Oi galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade civil do Estado. Essa matéria é de direito administrativo. Então, o Estado, ele responde, tá certo? No sentido de replicar e como se diz, de responder pelos seus atos. Aquele que causa dano a outrem será obrigado a indenizar, independentemente de dolo ou de culpa. O Estado também não seria diferente, tá certo? Nós temos três tipos de responsabilidade: a responsabilidade penal, a responsabilidade civil e a responsabilidade administrativa, que é o nosso caso aqui, que é o direito administrativo. Então nós vamos discutir esses três tipos de área da responsabilidade administrativa. A responsabilidade civil, tá certo? Ela se dá pelo artigo 186 do Código Civil, que diz: aquele que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então ele vai ser obrigado a reparar. Essa regra é genérica, tá certo? E aí o dano vai acontecer e você vai ter que indenizar. Essa é a ideia inicial, que o Estado também passa por isso, tá certo? Quem é que pode indenizar? Quem são os sujeitos que podem indenizar no direito administrativo? 4. União, Estados, DF e município. As pessoas jurídicas de direito público que comandam o nosso Estado, tá certo? Então, por que a gente está discutindo isso? Porque o Estado era irresponsável, tá certo? Até o século XVII, o Estado liberal, metade do século XIX, eles começaram a discutir a possibilidade de responsabilizar o Estado, e o presidente não era mais absolutista, o rei não era absolutista mais. Essa mudança de paradigma com a Revolução Francesa e com a Revolução Americana trazem o constitucionalismo moderno, e o surgimento desse constitucionalismo vai dar início ao que nós chamamos de responsabilidade do Estado, tá certo? É óbvio que inicialmente eles começaram com a teoria da responsabilidade com culpa, e isso veio uma doutrina civilista. Quer dizer que é culpa? Era necessário provar que aquele ato estatal tinha um nexo de causalidade com aquele resultado, tá certo? E aí eles dividiram isso aí em atos de gestão e atos de império, tá certo? O que quer dizer mais ou menos isso? As faltas atreladas à função pública e também as ações ligadas à atividade do rei. Então, de gestão, responsabilidade do rei, não. E aí isso em tese foi superado, tá certo? Então nós temos aí o que a gente falta. O Estado não está para fazer o serviço, então ele pode ser culpado pela falta daquele serviço, tá certo? Então o serviço não foi feito, o serviço teve um mau funcionamento e o serviço teve um retardamento do serviço. Então é a teoria da culpa administrativa ou falta de serviço. O que aconteceu? Eles evoluíram para o direito moderno, veio evoluir para a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, tá certo? Qual é o fundamento da responsabilidade objetiva? Essa é o indivíduo, tá certo? Tem uma posição de subordinação ao Estado, é o Estado que organiza todas essas atividades desenvolvidas de forma genérica, e aí você tem aí uma prevalência dessa possibilidade, tá certo? E aí cria-se o que nós chamamos de risco administrativo ou risco integral da atividade pública, tá certo? Claro que esse risco integral é discutido, porque você não vai colocar, o indivíduo se joga na frente de uma viatura da polícia aí e vai ter que ser indenizado. Então, não é isso, é que nós estamos de socialização dos riscos, tá certo? Onde o Estado passa a ter uma responsabilidade civil pelos seus atos, tá certo? E isso vai
posteriormente nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre essa possibilidade de ele recuperar isso punindo o seu agente, uma ação de regresso, tá? Só para você ter uma noção que no direito civil, tá certo? As pessoas, está escrito lá no artigo 15 da antiga lei civil, tinha escrito o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis pelos atos dos seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, precedendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra causadores do dano, tá certo? O Código Civil trouxe no artigo 43, o novo Código Civil, as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores de dano. Então você tem aí, basicamente, uma evolução do direito civil, levando as pessoas jurídicas a serem responsáveis. A Constituição Federal, ela já regulava isso em 1946, já regulava isso, né? Lá no artigo 194. As pessoas jurídicas, né, são civilmente responsáveis pelos danos que seus funcionários nessa qualidade causem a terceiros. Então, isso aí é tranquilo. Hoje nós temos lá no artigo 37, bem claro, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então tá bem tranquilo essa questão da responsabilidade do Estado, tá certo? Por exemplo, danos nucleares, danos ligados aos serviços, entendeu? Então você tem aí uma série de possibilidades. Analisar rapidamente os elementos constitucionais, as pessoas jurídicas de direito público, as autarquias, as fundações públicas e também os delegados dos serviços, as autorizações, concessões e permissões. Essas pessoas também configuram como serviços públicos e aí, consequentemente, lá o artigo 175, água, luz, através das concessões e permissões, essas pessoas estarão também respondendo pelo Estado, tá certo? E posteriormente o Estado pode ser levado também a ser responsável por essas pessoas que estão executando os serviços públicos, tá certo? Inclusive, e aí isso gera uma grande gama de possibilidades do Estado responder aí no caso da não fiscalização desses serviços, tá certo? Desses serviços. Então, só para a gente ter uma base, que os agentes do Estado respondem lá no artigo 37 da Constituição e também pela concessão, permissão e autorização quando o Estado não fiscaliza essas instituições. É óbvio que você vai entrar contra o concessionário e se por acaso o concessionário ele não responder, não conseguir suprir aquele dano, aí você vai ter que colocar no polo passivo da ação lá o Estado, União, Estado, DF e municípios como responsáveis por aquele dano ao usuário, tá certo, do serviço ou o terceiro que foi prejudicado. Tudo bem? Vamos continuar.